Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre potenciação, um assunto bem tranquilo, conforme você vai observar, mas muito importante esse assunto, pessoal. Só para você ter uma ideia, não tem como a gente estudar função exponencial e função logarítmica, juntamente com as propriedades dos logaritmos, se a gente não tem uma boa base de potenciação, tá? Então, apesar desse assunto ser tranquilo, ele é fundamental para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos, tudo bem? Todas as aulas que eu ministrar aqui, pessoal, estarão baseadas nessa apostilinha, né, nesse material aqui que eu elaborei. Tudo que eu fizer aqui, olha, você consegue acompanhar com esse material. Além das aulas, a gente tem aqui nesse material lista de exercícios, é uma lista de exercícios que contém mais de 30 exercícios e com gabarito no final. Aqui, tem um gabarito no final. Então você pode ir tentando fazer exercício, vai conferindo o gabarito lá atrás e caso você não consiga fazer alguns desses exercícios, eu vou resolver para você. Vou deixar tudo resolvido em vídeo aí para você. Tudo bem? Então se você não imprimiu esse material, imprima e vamos estudar. Vamos lá? Vamos lá então. Bom, pessoal, antes de mais nada, a definição de potenciação, né? Como fica definida a potenciação? Assim, olha, seja A um número real qualquer, A um número real qualquer, e N um número natural maior ou igual do que 2. A gente define A elevado a N, essa escrita aqui, olha, assim que você vai ler A elevado a N, como sendo o produto de A por ele mesmo N vezes. Essa é a definição de A elevado a N. Assim que você vai falar, A elevado a N é o produto de A por ele mesmo N vezes. Essa escrita aqui, olha, A elevado a N, a gente diz que é uma potência, o número A gente diz que é a base da potência, e o número N a gente diz que é o expoente da potência, tudo bem? Aí você poderia estar me questionando o seguinte, mas professor, por que aqui na definição a gente considera um N maior ou igual do que 2? Porque, pessoal, na definição a gente está falando de produto. E para ter produto a gente tem que ter no mínimo 2 fatores. É por isso que aqui tem um N maior ou igual do que 2. Mas, professor, e se o N for 1? Opa, se o N for 1, a gente define o A elevado a 1 como sendo o próprio A. A elevado a 1 é igual a A. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Não tem essas histórias assim? Muito bem. Definimos também A elevado a 0 como sendo igual a 1 e o A elevado a menos N como sendo 1 sobre A elevado a N. Bom, esses dois últimos tópicos aqui da definição, pessoal, o A elevado a 0 e o A elevado a menos N, ele cabe umas discussões a mais, né? Mais adiante eu vou discutir, né? Vou tentar justificar para vocês por que faz-se necessário a gente definir o A elevado a 0 como sendo 1 e o A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N. Mas, por enquanto, acredita em mim que é a mais pura verdade. A elevado a 0 é igual a 1 e o A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Alguns exemplos? Olha só. Primeiro exemplo, 5 elevado a 3. O que é, via definição, o 5 elevado a 3? O 5 elevado a 3 é o produto de 5 por ele mesmo 3 vezes. Então, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Pronto, tá aí, ó. Acabamos de calcular a primeira potência aqui, não é verdade? 5 elevado a 3 ou 5 ao cubo, do jeito que você quiser falar. Próximo exemplo, menos 5 elevado a 3. De acordo com a parte 1 da definição, o menos 5 elevado a 3 é o produto de menos 5 por ele mesmo 3 vezes. Então vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5, 125. Excelente. Mais um pouco. Item C, próximo exemplo. 5 elevado a menos 3. Para a gente determinar o valor dessa potência, pessoal, 5 elevado a menos 3, nós vamos usar a quarta parte aqui da definição. Olha, o A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. No caso aqui, o A é o 5 e o N é 3. Então, o 5 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 5 elevado a 3. 1 sobre 5 elevado a 3. Acompanhou? Estou usando a quarta parte aqui da definição, tá? E o 5 elevado a 3, o 5 ao cubo, nós já calculamos. Está aqui, ó, o 125. Então, isso vai ser 1 sobre 125. Muito bem. Próximo exemplo, exemplo D. Menos 5 elevado a menos 3. Menos 5 elevado a menos 3. Novamente, eu vou usar a quarta parte da definição. A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Então, o A aqui no caso é o menos 5 e o N é 3. Então, dessa forma, menos 5 elevado a menos 3, de acordo com o item 4 da definição, é 1 sobre
menos 5 elevado a 3. E menos 5 elevado a 3 nós já calculamos, né? Dá um menos 125. Então isso é 1 sobre menos 125. Aqui já cabe uma observação, pessoal. Dada uma fração negativa como essa, tanto faz você considerar o sinal menos aqui no denominador, ou no numerador, ou na frente da fração. Tudo é a mesma coisa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que menos A sobre B é o mesmo que menos A sobre B, que é o mesmo que A sobre menos B. Tanto faz você considerar o sinal menos aqui, aqui ou aqui. Tá? Então, esse 1 sobre menos 125 eu posso escrever assim, ó, menos, colocar o menos aqui do lado de fora, né, fora da fração, menos 1 sobre 125. Próximo exemplo, item E, menos 3 elevado a 4. De acordo com a primeira parte aqui da definição, o menos 3 elevado a 4 é o produto de menos 3 por ele mesmo 4 vezes. É o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que vai dar isso, pessoal? Olha só, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos, e menos vezes menos vai dar mais. Já sei que isso aqui vai dar positivo. 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Mas, professor, será que o tempo todo eu vou ter que estar fazendo regra de sinal, mais com menos com menos? Não, não precisa, pessoal. Olha, os exemplos, melhor dizendo, os exemplos B e E vem mostrar para a gente o seguinte, ó, aqui tanto no exemplo B quanto no exemplo E, eu tenho uma potência de base negativa, tá vendo? A base aqui é menos 5 e a base aqui é menos 3. Como é que você vai proceder para determinar se o resultado vai ser positivo ou negativo? Você vai olhar para o expoente. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, olha só, eu tenho aqui, olha, o menos 5 elevado a 3, uma potência de base negativa e expoente ímpar, ó, o resultado é negativo. Aí você não precisa ficar menos, com mais, não precisa disso. Olha o exemplo E, eu tenho uma potência de base negativa e expoente par, o resultado fica positivo. Combinado assim, então, pessoal, me deparei com uma potência de base negativa, uma potência de base negativa. Expoente ímpar, o resultado é negativo. Expoente par, o resultado é positivo. Tranquilo? Vamos lá. Item F, menos 3 elevado a 4. Aqui, pessoal, atenção nos detalhes. Olha só, aqui eu tenho menos uma potência. E a base dessa potência é o 3. Não é o menos 3, não. É o 3. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Menos o 3 elevado a 4. O que é o 3 elevado a 4 por definição? É o produto de 3 por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso vai ficar menos 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3, 81. Então, olha só, olha para o exemplo E e para o exemplo F. Aqui a gente obteve mais 81, aqui a gente obteve menos 81. Ele está chamando nossa atenção, então, de que o menos 3 elevado a 4 é diferente de menos 3 elevado a 4. Aqui no primeiro membro a gente tem uma potência cuja base dessa potência é o menos 3. No segundo membro, a gente tem menos uma potência cuja base é um mais 3. Aqui vai ficar mais 81, aqui vai ficar menos 81. Muitos detalhes, atenção nesses detalhes. Item G, 7 elevado a 1. De acordo com o item 2 da definição, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Bom, seguinte, exemplo H, 6 elevado a 0. 6 elevado a 0, pessoal, isso vai dar 1. Eu estou usando aqui o terceiro item da definição, né? O terceiro item da definição. A elevado a 0 é igual a 1. Agora, logicamente, esse A tem que ser um número diferente de 0, porque não tem sentido a gente considerar o 0 elevado a 0. O 0 elevado a 0 é uma indeterminação. O mesmo ocorrendo com o item 4 aqui da definição, pessoal. Esse A tem que ser um número diferente de 0, tá? Porque senão a gente vai ter uma divisão por 0, e divisão por 0 não existe, tudo bem? Mas como aqui a gente tem o 6 elevado a 0, 6 elevado a 0, o 6 é diferente de 0, e, portanto, 6 elevado a 0 é igual a 1. 1 elevado a n, 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1. Então, 1 elevado a n dá 1. Item J, atenção no item J, o aluno desavisado, que não é seu caso, vai pensar em fazer primeiro a multiplicação aqui, os sinais, considerar inicialmente os sinais. Não é assim. Primeiro você tem que resolver a potência.
depois de resolvida a potência, que você considera o sinal menos. Assim, a hierarquia das operações, primeiro a potenciação e depois a multiplicação. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o menos 2 elevado a 4. O que é o menos 2 elevado a 4? É um número negativo, conforme nós discutimos aí anteriormente, elevado a um expoente par. Portanto, ele vai ficar positivo. E isso aqui, menos 2 elevado a 4, portanto, vai ficar mais 16. Como tem esse menos aqui do lado de fora, isso aqui vai ficar menos 16. Ó, menos 16. Pronto. Definição de potenciação. E para a gente finalizar essa aula, mais dois exemplos. O exemplo 2 está dizendo o seguinte: dos números abaixo, o que está mais próximo dessa expressão é qual, né? Então tá, né? Desses números abaixo aí, qual está mais próximo dessa expressão? Olha só, pessoal. Como ele está falando para a gente qual é o mais próximo, eu vou considerar o valor arredondado. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou considerar o 5,2, vou considerar o 5, fica mais fácil da gente calcular. Isso porque ele está falando o que está mais próximo. Eu não quero o valor exato dessa expressão, o que está mais próximo dessa expressão. Tá? Então, ao invés de considerar o 5,2, eu vou considerar o 5. Então aqui vai ficar 5 elevado a 4. Pela mesma linha de raciocínio, ao invés de considerar o 10,3, eu vou considerar o 10. 10 elevado a 3. Sobre... Aqui, olha, em vez de considerar o 9,9, eu vou considerar o 10. 10 ao quadrado. Pronto. Agora a gente usa a definição de potenciação. O 5 elevado a 4 é o produto de 5 por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, é o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai dar 625. Confere aí para você ver. 625. Vezes 10 ao cubo, 10 elevado a 3 é 1000. Sobre o 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, vai dar 100. Aí, olha, dois zeros desse, com esses dois zeros você pode simplificar, sem problema nenhum. O que vai sobrar no numerador? 625 vezes 10, e esse 1 aqui no denominador a gente não precisa colocar. E 625 vezes 10 é 6.250. 6.250. Assim sendo, a resposta certa... E a letra E. O valor mais próximo dessa expressão é 6.250. Muito bem. Exemplo 3. O valor dessa expressão também é bem tranquilo, pessoal. Aqui é usar a definição de potenciação. O que é o 0,2 ao cubo? É o produto de 0,2 por ele mesmo 3 vezes. Quando você fizer isso, você vai obter 0,008. Faça as continhas aí. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. O que é 0,16 ao quadrado? É o produto de 0,16 por ele mesmo, né? 0,16 vezes 0,16. E isso vai dar 0,0256. Pronto, agora o que você tem que fazer é somar esses dois valores. Você tem que ter em mente que para somar números com vírgulas, a vírgula deve estar debaixo da vírgula, tá? O que eu quero dizer com isso? 0,008 mais 0,0256, ó, vírgula debaixo de vírgula. Quanto é que vai dar isso? Olha só, aqui é como se tivesse 0, 0 mais 6 dá 6, 8 mais 5 dá 13, vai 1, 1 mais 2 dá 3, 0 mais 0, 0, e aqui 0, vírgula. Então isso é 0,0336. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B. É isso aí, pessoal. Definição de potenciação. Na próxima aula nós vamos falar sobre as propriedades das potências.